Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Evangelho de Mateus capítulo 7. E quero ler com os amados irmãos os versículos 7 e 8. Deixa a sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Nós não colocamos aqui na mídia para que você possa trazer a sua Bíblia, acompanhar a sua Bíblia, deixar ela aberta, você sublinhar. Nós orientamos, irmãos, né, os midianistas, né, os midianitas aí, né, aí não colocam aí a leitura, né, a Bíblia na mídia. Mateus 7, de 7 a 8. Amém? Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, a porta será aberta. Amém. É um texto bastante conhecido. Em algumas traduções mais antigas diz: pedi, buscai e batei. São imperativos diante das impossibilidades. São declarações tremendas da palavra de Deus. Os deísmos, eles creem que Deus, ele é criador de todas as coisas. E para os deístas, Deus criou e não tem o controle de nada. Deixou tudo, não é, pela mão do homem. O homem tem que se virar tudo o que está acontecendo. Mas nós cremos num Deus criador e que interfere na vida do homem, que manifesta o poder, que ouve as nossas orações. E a Bíblia toda, ela relata da intervenção de Deus na vida do homem, do cuidado, da provisão, do sustento, dos livramentos. Toda a nossa história, nós podemos desfrutar da intervenção do Senhor, da direção do Senhor, do cuidado do Senhor na nossa vida. Então nós louvamos a Deus porque nós servimos um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que tem o poder, que está no controle de todas as coisas, e pela sua graça, bondade e misericórdia, Ele intervém na nossa vida. Quando nós clamamos, quando nós buscamos a face do Senhor. E há dificuldades, meus irmãos, que impedem qualquer pessoa de vencer, do mais forte ao mais esperto. A esperança de vencer as dificuldades da vida e alcançar o sucesso só em Jesus. E essa esperança, ela está acessível a todos. Há um Deus que faz pelos que o procuram, a qual eles buscam e se consagrem ao Senhor. Assim, uma busca pessoal é a que a fé dará sentido à vida. A nossa vida cristã, ela é fortalecida nas promessas do Senhor, a nossa fé em Deus, e a fé nem é nossa, a fé vem de Deus. Ele nos oferece, através da sua palavra, através das suas manifestações, através do seu agir, através da sua palavra, através da sua experiência com Deus. Isso tem trazido para nós coisas extraordinárias na vida cristã, porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. E aí, meus amados, mas só Deus, Ele tem a solução para as impossibilidades do caminho. Por isso que nós cremos e nós sabemos que Ele é um Deus criador, mas que Ele é um Deus que se manifesta, é um Deus que ouve, é um Deus que responde, é um Deus que interfere na nossa vida, na nossa história, porque Ele quer o melhor para mim e para você. Há três coisas importantes nesses dois versículos. A primeira, nós podemos ver as necessidades, limitações, pobrezas ou circunstâncias adversas não são obstáculos a Deus. Não são obstáculos ao Senhor. Jesus sabe que neste mundo muitas coisas nos impedem de avançar na vida. Por isso orientou aos cristãos a pedir ajuda a quem pode ajudar. Está logo no versículo 7: peçam e lhes será dado. Há uma promessa do Senhor a um Deus todo-poderoso que estende as mãos para nos ajudar. Lá em Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor estão atentos, as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Então não há nada impossível para Deus, sejam necessidades, sejam limitações, sejam a pobreza ou circunstâncias adversas, não são obstáculos a Deus. Pedir não é errado,
nem vergonhoso e nem atrevimento, é reconhecimento da própria necessidade, a qual só a grandiosidade de Deus se revela. Quando o texto de pedir, ou quando a tradução que tenho disse peçam, é a ordem de Jesus, e dá-se-vos-á é a resposta de Deus. Que coisa maravilhosa, porque Deus é o único que pode suprir toda necessidade. Ao reconhecê-las e pedir ajuda, somente aquele que pede recebe. Somente aquele que reconhece a sua necessidade e pede ao Senhor, Ele nos concede segundo a sua graça, segundo a sua riqueza, segundo o seu poder, segundo as suas manifestações. Não há nada impossível para Deus. Peça ao Senhor. Nós temos a liberdade como filhos de pedir a Deus. Nós pedimos ao Senhor, nós somos muito pidão, né? Nós pedimos mesmo porque só Ele pode nos dar, e Ele dá o melhor para cada um de nós, e quando Ele nos dá, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que muitas vezes aquilo que nós pedimos não vai ser muito bom para nós, mas Ele é um Deus tão amoroso, Ele é um Deus tão poderoso, que Ele então nos dá aquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. Por isso, guarde isso no seu coração. Necessidades, limitações, pobreza ou circunstâncias diversas não são obstáculos para Deus. Peçam a Deus. Diz o texto, o versículo: peçam e lhes será dado. Pedir é nosso. Deus é quem vai dar, e Ele sabe o melhor para cada um de nós. Mas há uma segunda lição nesse texto. Estar perdido ou perder algo pode ser um grande problema aos humanos, mas não para Deus. Olha o que diz o texto aí, ainda no versículo 7: peçam e lhes serão dados, busquem e acharão. Que coisa maravilhosa! Perder-se ou perder algo revela limitação e incapacidade humana. Contudo, isso não deve levar ninguém ao desespero, pois Deus lhe está disponível o tempo inteiro. Está perdido no tempo, na vida, no trabalho, ou ter perdido a fé, o amor, o emprego ou a família, não é caso perdido para Deus. Nada foge do seu controle. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz: buscai, ou na minha tradução, batam, ou quando ele diz busquem, é ordem de Jesus. Encontrareis, é a sua promessa. Por isso somos desafiados e temos o privilégio a buscar a Deus, e Ele nos guiará, Ele nos guardará, porque a sua palavra diz que o que busca, encontra. Lembra daquela parábola quando aquela mulher, ela perdeu a dracma dentro da sua casa, 10 moedas, e ela então, contando ali 9 moedas, estava faltando uma, e ela procurou, ela fez a sua tarefa, ela reconheceu que havia perda, ela reconheceu que poderia encontrá-la, e ela encontrou. Pode ser, eu não sei o que você tem perdido na caminhada da sua vida, mas peçam, busquem, e Deus irá revelar, porque Ele é um Deus que está no controle de todas as coisas. É um Deus que supre, é um Deus que sabe, é um Deus que nos revela, às vezes até coisas simples. Eu me lembro uma vez que parece que alguém perdeu a chave, eu não sei se alguém perdeu a chave aqui na igreja, do carro, alguma coisa assim, e ele procura, e nós procuramos na bolsa, e ele olhando na chave, no corpo, no bolso da calça, da camisa, e viemos andando. Eu me lembro, nós entramos aqui, a caminhada dele e tudo. Eu falei assim: rapaz, vamos orar, Deus tem o poder de revelar, não foi à toa. E nós oramos: Senhor, ele perdeu a chave, nós não sabemos onde está, que o Senhor possa então nos revelar. E ele falou assim: aí saiu, oramos aqui em nome de Jesus, olhou em volta do carro, e ele disse: agora está trancado. Quando ele puxou a porta do carro, estava aberta, e a chave estava na ignição. Achou, não é? Desesperou à toa não, é ruim perder demais. Mas quando a Bíblia nos ensina que aqueles que buscam, acharão. Eu não sei o que tem perdido na sua vida, o que se perdeu na sua vida, no seu casamento, na sua profissão, ou até no seu ministério.
Deus revela o melhor para cada um de nós. Por isso o texto diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão. E aí vem a terceira lição extraordinária desse versículo: as portas da vida podem fechar e não ter nenhuma janela para pular, mas nada pode impedir Deus de abri-las. Que coisa maravilhosa! É isso que nos fortalece, é isso que nos dá a alegria de poder cantar, de poder adorar, de poder estar na casa do Senhor, de poder reservar momentos preciosos de qualidade nos nossos devocionais com Deus, nas nossas orações. E olha o que diz o texto, versículo 7: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Problemas, desafios, obstáculos podem ser portas fechadas para quem vive neste mundo injusto e miserável, mas nada impede ao cristão de avançar, porque a nossa segurança está em Jesus. A chave da vitória está em Jesus. A última palavra pertence ao Senhor. Às vezes nós não entendemos porque certas coisas não dão certo para a nossa vida, mas agradeça a Deus porque Ele sabe de todas as coisas. Agradeça ao Senhor por todas as diversidades. Talvez falta de recursos, oportunidades, ou habilidades, ou criatividade, nada impede a Deus de operar na vida dos seus filhos. Por isso, na tradução antiga diz: batei é a ordem de Jesus, e abrir-se-vos-á é a reação divina. Porque Deus sempre tem a resposta, sempre Ele tem a solução. A série de mensagens, o milagre que você precisa, Deus tem, Jesus tem, não importa a forma, as coisas, as circunstâncias, mas tudo nos conduz, tudo nos leva à presença de Deus. Saber que Ele está no controle. Não há porta que Deus não abra. Entretanto, pelo fato de que ao que bate se abre, não há meios de derrotar um servo de Deus. Não há outra forma, porque Deus é quem está no controle. E olha no versículo 8. Olha o que diz no versículo 8: pois todo o que pede, recebe. O que busca e quem bate a porta. Eu vou falar a primeira parte, você fala a segunda. Pois todo o que pede, recebe. Nossa, nem para receber vocês estão falando. Vamos lá. Pois todo o que pede, recebe. O que busca e o que bate se abrirá. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que quer dar a mim e a você o melhor. E o melhor para nós, Ele sabe de todas as coisas, até as diversidades, até as lutas. Porque quem crê em Deus, ele não desiste. Quem confia no Senhor, ele está ali buscando, ele está ali aos pés do Senhor. Quem crê, quem pede ali ao Senhor com toda ousadia, com toda a fé, aquele que pede ao Senhor será dado. Aquele que busca, acharão. Aqueles que batam, a porta se abrirá. Porque esse é o Deus que nós servimos. O sucesso ele acompanha aqueles que persistem até alcançar a recompensa que corresponde ao investimento da semeadura. Pois pedem socorro a Deus quando as coisas vão mal. Quando nós nos formamos, nós muitas vezes ao começar os estudos, nós desanimamos, nós pensamos no trajeto, né? Vai ser muito tempo, 4 anos, 5 anos de faculdade, outras 6, outras 9 anos. Mas se ele fizer passo a passo, ele vai chegar à vitória. Há um processo, há perdas, há dificuldades, há dúvidas, há questionamentos, mas a promessa de Deus não falha para aquele que quer ter uma experiência com o Senhor. Quem crê em Deus não retrocede. A vitória acompanha aqueles que souberem semear e então colher, que souberam falar e pedir o que precisam, reconhecendo a sua fragilidade, incompetência da nossa humanidade, das nossas limitações, buscando a Deus quando reconhecerem a sua incapacidade. Mas Deus tem o poder.
o controle de todas as coisas. Filipenses diz, não andeis, Paulo dizendo aos filipenses, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Que coisa, né? Antes, fazer conhecido diante de Deus, com pedidos e ações de graças, porque Ele sabe, está no controle de todas as coisas. Quem crê em Deus não é derrotado. As portas do inferno não prevalecem contra um filho de Deus. Vitorioso e próspero é aquele que sabe bater, confiando no poder que derruba cada porta fechada, sem ter-se diante dos obstáculos. E quando fecha também, nós compreendemos, nós entendemos, porque nós sabemos que o Deus Criador é um Deus que está no controle e que tem o melhor para cada um de nós. Por isso, avance diariamente pela fé em Deus e em suas provisões. Avance, continue, como diz o texto, continua pedindo, continua buscando, continua batendo, continua confiando no Senhor, como diz o versículo 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontram, e o que bate, a porta será aberta. Avance diariamente pela fé em Deus e em suas provisões. Segundo, conquiste pela coragem, dependendo de Deus e do seu poder. Eu não posso, eu não consigo, Deus pode, Ele consegue, Ele é Deus. E em terceiro, vença constantemente, confiando em Deus e em suas promessas. Não há outro caminho, não há outra forma. E que privilégio, temos um Deus que nos diz, Jesus, Ele diz para nós, nesse sermão do monte, Ele relata exatamente isso: peçam, e lhes será dado. Nós temos acesso diretamente ao trono da graça de Deus. Peçam com fé, e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate a porta será aberta. Continue, não desiste. Eu ouço a sua oração, eu tenho o poder, estou no controle de todas as coisas. Quantas orações nós temos visto Deus responder, porque as pessoas estão pedindo ao Senhor, porque Ele tem o poder. Quantas orações respondidas por pessoas que estão ali buscando, estão encontrando em Deus a resposta, a solução, a direção. Quantos estão ali batendo a porta e as portas estão se abrindo? Quantas? Porque o nosso Deus, Ele não é somente o Criador e abandonou. Não, Ele cria, sustenta, protege, dirige. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único que sabe, o único que ouve, o único que oferece, o único que revela, o único que abre as portas, que fecham as portas, porque Ele pode. Então é diante desse Deus que você pode hoje clamar, é diante desse Deus que você pode pedir, é diante desse Deus que você pode buscar, é diante desse Deus que você pode bater, é diante do Senhor, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberto. Então feche os seus olhos nessa noite e coloque isso em prática na sua vida, nas coisas impossíveis para você, nas coisas impossíveis para a sua vida, nas coisas que muitas vezes você reconhece que não há solução. Mas a palavra de Jesus para o seu povo, para a sua igreja: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batem e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate a porta será aberta. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso. Quer que você o busque de todo o coração e com fé,
peçam a Ele e bata a porta, ela se abrirá para você, porque é uma promessa. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta será aberta. Algo que você deseja colocar hoje diante de Deus, confiante nessa promessa que o Senhor Jesus deixou no Sermão do Monte e deixou para nós. Ele continua sendo Deus. Ele continua entregando o melhor para nós. Ele continua se revelando quando buscamos. Ele continua abrindo as portas, porque é a promessa dele. Então diga para Deus nessa noite: Senhor, estou lhe pedindo. O pedir é nosso, o dar é dele, o buscar é nosso, o de se revelar é ele. O que bate somos nós, o que abre é ele.